Fala trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Nesta videoaula nós vamos estudar os principais gatilhos de reversão, tendo como base premissa os padrões de candlestick. Fica comigo que eu vou te mostrar quais são os principais gatilhos de reversão, como você identifica ele dentro dos gráficos e como eu, Oliver, dentro do nosso educacional diferenciado, a gente melhora ainda mais os padrões de reversão. Você vai gostar demais. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal para poder receber as notificações de vídeos novos. Nós temos sala de leitura de mercado ao vivo todos os dias, estou ao vivo no YouTube testando o resultado. E nós temos um educacional completo para poder te ajudar. Deixa seu like no vídeo e você ajuda a divulgar o nosso canal. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olha aqui. Nós temos um padrão de candlestick aqui. Você consegue identificar que padrão que é esse? Olha aqui para a nossa tela. Isso aqui é um padrão de reversão. Como assim? Vou mostrar para vocês aqui na nossa tela a teoria e vamos ver na prática como as pessoas que estão estudando análise técnica clássica no primeiro momento têm uma percepção de como avaliar o preço. Nós temos aqui exatamente esse padrão que eu estou lhe mostrando agora, que é justamente o harami de fundo ou a mulher grávida, que é o bullish harami. São dois candles na posição contrária a um engolfo, ou seja, um candle vendedor no final de movimento e um candle um comprador que é engolfado e fica dentro do corpo do último candle vendedor. Imagine aqui um candle vermelho e na sequência o próximo candle, o candle menor, ele está no limite, entre as duas extremidades do corpo do último candle vendedor, e esse é um candle verde. Segundo a análise técnica clássica, isso é um padrão de reversão de movimento. Nesse exemplo específico, de um movimento para baixa para um movimento para alta. Ok? E nós teríamos a confirmação, os grafistas falam para a gente que nós temos dois momentos aqui de fazer a nossa compra. A gente pode fazer a nossa compra no rompimento desse doji, desse candle, ou a gente pode fazer a compra no rompimento desta região. E é isso que a análise técnica clássica fala para a gente. Esse é o padrão de harami ou mulher grávida. Você acha isso em qualquer site na internet, coloca padrões de reversão, vai aparecer para você, é muito simples. Você pode decorar isso aqui se você quiser. Legal? Bacana. A maior parte dos traders usa essa metodologia para entender os candles. Errado? Não, não é errado, mas é muito superficial. Mas de toda forma vamos melhorar ainda mais. Então o primeiro padrão de reversão, o primeiro critério de análise de reversão é identificar o padrão de inversão com base nos candles. Identificar o padrão de reversão com base na forma, no shape dos candles. Você vai decorar isso aqui, é o que os traders que estão iniciando começam a fazer. Decore isso aqui e se aparecer isso no seu gráfico, você sabe que a partir de então existe uma probabilidade de ter uma reversão, nesse caso de movimento baixista para o movimento altista. Bom, legal, Oliver. Agora vamos voltar aqui e melhorar ainda mais essa percepção. Tá, ok, aconteceu esse padrão, aconteceu o padrão de reversão. Nós tivemos aqui um harami, uma mulher grávida, ok? Olha aqui, o último candle vermelho e na sequência um candle verde, ele sendo engolfado pelo último candle vermelho. Nesse sentido aqui, eu poderia dizer para você que se você for olhar só isso, que você teria o seu gatilho de compra onde? Com base na análise técnica clássica. No rompimento desse topinho aqui, você já startaria a sua compra, ou no rompimento desta região, aqui você startaria a sua compra. Você tem dois momentos de compra. Perceba que o preço realmente ele fez um pullback, Parece pouca coisa, mas como é um gráfico de 5 minutos, na verdade colocou vários pontos no dólar aqui. O preço saiu da região da casa do 48, foi até a casa do 26, aí praticamente aí mais de 40 pontos no dólar, é um deslocamento bem considerável. Ok? Legal, bacana. Só que esse é o primeiro critério de análise. Qual que é o segundo critério de análise que eu oriento os meus alunos, para quem está começando, principalmente você tem que trabalhar esse padrão de candle. Não basta apenas olhar o padrão do tempo. Segundo critério de análise, o padrão de reversão está acontecendo em um nível de trade location, ou seja, o padrão de reversão está acontecendo no nível de suporte e resistência. Esse é o segundo critério de análise.
Perceba que se você for olhar o gráfico de maneira isolada, você vê que não existe nada de suporte e resistência aqui. Claro que agora o gráfico está montado, né? Você não estaria vendo nada para cá, né? Aqui para cá você não sabe nada. Você estaria vendo só aqui o finalzinho desse movimento. Será que vai? Será que você realmente, para e pensa, de uma tendência forte de queda dessa, após uma pequena inversão de candle como essa, você compraria? O gráfico montado está fácil. Mas a questão é, será? Tá, vamos ver então agora usando o segundo critério de análise. Perceba, claro que daí você vai ter que saber um pouco mais de análise técnica clássica. Se você der o zoom out no gráfico, você vai começar a perceber que o preço ele fez alguns rompimentos já, né? Vamos deixar marcado. O nosso último nível de suporte e resistência do preço, olha, aqui era uma possível região de suporte dentro da memória do preço. Eu vou deixar anotado aqui, o preço tem memória, aí nós teríamos aqui um possível nível de suporte, o preço rompeu. O padrão de rompimento não aconteceu aqui. Eu vou olhar na memória para trás do preço, identificar se existe nessa região suporte e resistências. Perceba que eu estou tendo que voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias atrás. Aí quando eu chego a 7 dias atrás aqui, eu vou identificar outro fundinho aqui, ó. Eu vou identificar outro fundinho. Perceba que é esse padrão aqui que a gente está analisando, ó. Você vai ver lá no fundinho, ó, lá, ó. Perceba que interessante, né? Nós temos ali um fundo anterior ali, o preço respeitou. Vou deixar anotado aqui de volta. Opa, vou pegar aqui e deixar anotado para você entender aonde está acontecendo o padrão. Olha aqui, ó. Tá? Beleza. Então nós temos um terceiro nível também que já foi vencido, que seria esse nível aqui, o preço já passou direto. Perceba agora no gráfico, eu tive que olhar a memória do preço para descobrir, né, dentro do histórico da memória do preço, aonde estavam os níveis de suporte e resistência. Foi aqui que o preço, nesta época, há mais de uma semana atrás, o preço bateu, não conseguiu passar dessa região e perceba que o preço foi embora, ele não testou mais essa região e ele está vindo testar agora pela primeira vez. Lembrando que você não está vendo o que está acontecendo para frente. Bom, aí você vai ver, bom, olha, deixa eu ver, então isso aqui me parece ser o nível de suporte e resistência. Sim, é. Com base em critérios simplistas de análise técnica clássica, se o preço tem memória, como o preço no histórico atual, mais recente, que nesse caso são 10 dias atrás, bateu aqui e não passou, você pode entender que quando ele vem testar de volta essa região, né, depois de um longo período sem testá-la, perceba que ele ficou vários dias sem testar, no primeiro teste, existe sim a possibilidade de ele bater e respirar e dar um pullback antes que ele rompa. Dificilmente níveis de suporte e resistência são rompidos no primeiro teste. Você sabia disso? Isso é importante. O primeiro teste sempre é o mais importante. Existe uma maior probabilidade de o preço defender no primeiro teste de níveis de suporte e resistência. A partir do segundo, terceiro teste, ele pode romper com mais facilidade. Isso é uma dica de ouro. Legal. Então você já tem aqui dois critérios de probabilidade. Você tem aqui o seu Harami, né? E você tem também o primeiro teste, o nível de suporte e resistência, nesse caso o suporte na memória do preço. Se você se atentou, se você tem esse trabalho de trabalhar no mercado, né, a níveis lá para trás, saber onde tem o preço tem memória. Legal, bacana. Vamos dizer que isso aqui você já sabe, não é novidade para ninguém. É aqui que as pessoas param. A maior parte dos traders, de maneira absoluta, param de fazer análise aqui. É isso que as pessoas sabem fazer. É errado? Não é errado. Funciona? Funciona. Dá para melhorar? Dá para melhorar e muito, né? Por exemplo, agora eu vou mostrar para você como eu faço. Eu faço a mesma coisa que você. Eu também identifico o padrão de candle, lembrando que isso aqui são candles de 5 minutos. Eu identifico níveis de suporte e resistência. Eu espero deixar o padrão gráfico ótimo. Só que a partir daí tem outros critérios de análise e ferramentas modernas e analíticas que nós utilizamos para poder realmente ter uma taxa de acerto maior e as pessoas ficam boquiabertas, embasbacadas, como nós acertamos as operações. Porque isso que eu falei aqui você sabe fazer. Agora isso que eu vou mostrar você não sabe fazer, né? Olha que interessante, né? Aí se eu der o zoom, eu vou aproximar agora e eu vou abrir o gráfico Footprint Charts, que é o gráfico Tape Reading. Essa plataforma que estou usando é o MetaTrader 5 e esse plugin é um plugin pago chamado YCluster, que você pode contratar se você quiser, ou tem vários vídeos educacionais no meu canal, inclusive esse conteúdo que eu estou passando faz parte do meu curso de Footprint Charts
Eu tenho um curso Footprint Charts baseado no Footprint do Profit Chart Pro e também baseado no Year Cluster, porque isso é fenomenal, ok? Qual que é o terceiro critério de análise? A partir de agora as pessoas não têm conhecimento. Agora, continuando a nossa jornada de construção de conhecimento dentro da minha escola de avaliação, que eu ensino meus alunos, é o terceiro critério de análise. O terceiro critério de análise é: está tendo entrada de fluxo comprador? Está tendo uma inversão de fluxo? Oliver, como assim? Agora eu vou abrir o Footprint Charts e você vai entender. Olha só, eu vou aproximar, perceba o nosso gráfico aqui, o que vai acontecer. Perceba o que vai acontecer. Eu vou abrir o gráfico Paper Reading e olha só como já abriu aqui pra gente a regra de coloração que eu escolhi para entender esses movimentos. E olha que interessante, tá? Agora aqui vem a nossa sistematização objetivada que melhora o meu time, meu gatilho de entrada. Eu já sei que isso aqui é um padrão de reversão de movimento com base nos candles. Eu já sei que esta região aqui é uma região de suporte e é o primeiro teste. E agora eu vou olhar dentro do fluxo para ver se está tendo uma inversão de fluxo. O que é uma inversão de fluxo? Perceba pela regra de cores. Regra de cores: vermelho é fluxo de venda, verde é fluxo de compra. O destaque nas cores de vermelho mostram a intensidade do fluxo de venda e o destaque das cores do fluxo de verde mostra a intensidade do fluxo de compra. Quando o vermelho fica mais cintilante, quer dizer que entrou um fluxo de venda maior. E quando o verde fica mais cintilante, pendendo para o azul, quer dizer que entrou um fluxo de compra maior. E agora você tem, olha como você tem a percepção quando você faz esse mesmo tipo de avaliação da análise técnica clássica e tem uma ferramenta moderna como essa e sabe fazer a leitura de que realmente existe a possibilidade de um movimento promover a reversão. Perceba aqui, né, que nós temos também a questão do saldo delta. Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas olha como houve a inversão de fluxo, a virada agressiva de um saldo delta vendedor forte para um saldo delta comprador forte. Esta inversão de fluxo é um padrão de reversão de movimento para quem sabe fazer a leitura do fluxo. E isso já é uma avaliação de taper reading, de fluxo de ordens, que vem melhorar o seu gatilho de entrada, o seu time de entrada, que acaba convalidando aquilo que você já estudou previamente na escola de análise técnica clássica, nos estudos dos candles, tá? Então, se você não conhece esse padrão de reversão, convido você a conhecer o nosso educacional. Entra na nossa homepage santotrader.com, tem cursos gratuitos, tem vários vídeos aqui no canal do YouTube e eu tenho um curso de Footprint Charts fantástico ensinando você a fazer isso. E agora, perceba de maneira muito visual, mesmo para você que está começando, você não precisa ter um conhecimento tão aprofundado em fluxo para entender o que está acontecendo aqui, né? Vamos focar nos números. Olha aqui, eu vou dar um zoom na tela e eu quero que você foque basicamente nesses três candles aqui. Dá uma olhada, ó, esse último candle vendedor e esse movimento que está acontecendo aqui. É isso que eu quero que você olhe. Ok, então nós temos o último candle de venda com grande saldo delta vendedor. Saldo delta, entenda que é a força de venda. Foi o último suspiro de venda e ele foi forte. Daí houve eu não vou entrar no mérito agora, mas aqui neste nível de preço, houve algo chamado absorção, que eu vou comentar em outros vídeos. Olha como é que é fácil identificar uma absorção usando essa ferramenta. E na sequência, após a absorção na mínima, entra o comprador, fala: olha, aqui não, aqui tem comprador. Eles anularam de maneira passiva o fluxo de venda, promovendo a absorção do fluxo vendedor e na sequência eles promovem a inversão de fluxo e agora o comprador assume o controle da iniciativa de agressão. Agora não existe mais agressão de venda, o que existe é a agressão de compra após a absorção dos vendedores, ok? E você perceba pelos números que ela é intensa e a regra de coloração verde pendendo para o azul mostra que quem está no controle agora realmente são os compradores. E trabalhando os próprios critérios da análise técnica clássica, aonde que a análise técnica clássica falou para a gente que a gente poderia comprar?
a gente pode comprar ou no rompimento desta região ou no rompimento desta região. Perceba que nesse sentido fica extremamente alinhado, em confluência o que a análise técnica clássica diz pra gente, junto com esta leitura moderna do fluxo de ordens que destaca para mim exatamente aonde o player entra comprando. E é neste momento que você tem todas as confluências do universo para convalidar um gatilho de entrada objetivado para fazer a sua compra e aprender a ganhar dinheiro, colocar dinheiro no bolso, meu amigo, minha amiga trader. Esse movimento aqui deu uns 30 pontos no dólar e dá para rachar de ganhar dinheiro se você conhecer esta ferramenta chamada Footprint Charts, né? E saber como configurar, saber como fazer a leitura. Isso é só um padrão que eu te mostrei, mas existem milhares de outros padrões a serem estudados que ajudam demais você a convalidar todo e qualquer tipo de estudo da análise técnica clássica. Ok? Você gostou do conteúdo? Você sabia disso? Você quer conhecer mais sobre esta ferramenta? Entra na minha homepage no santotrader.com, dá uma procuradinha no curso de Footprint Charts, que eu tenho certeza que você não vai gostar, você vai adorar. Ok? Deixa seu like se você gostou desse conteúdo. Falei sobre um padrão de reversão. Vou fazer outros vídeos de padrões de reversão falando sobre esta ferramenta e falando também sobre o Bookmap, mostrando como nós usamos essas duas ferramentas no operacional para poder convalidar padrões de reversão baseado no estudo dos candles da análise técnica clássica. Deixa o like, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!